Pronto, vamos que vamos. Fala. Agora tá tudo certo, meu irmão. Pensa num programinha difícil de mexer, esse OBS Studio. Aí você tem que Eu linkar com o imagino. Zoom, mas deu tudo certo. O intuito, Thiagão, é o seguinte: o intuito é chamar pessoas que, que caminham com Cristo, que são amigos de Deus, né? Então, o primeiro episódio eu fiz com o Gabriel, que foi um cara que também já caminhou comigo. Ele toca violão, hoje em dia ele caminha na ESA, você que também conhece, né? A Escola de Evangelização Santo André. Depois eu tinha chamado uma pessoa, essa pessoa não conseguiu participar, então acabou que foi a minha noiva. E ela deu um testemunho muito bonito, velho. Eu tô ansioso para poder subir isso lá no meu YouTube, porque tá gravando aqui, né? Depois eu vou colocar isso lá no YouTube. E agora você. É algo além do que a gente acha que é só ser pregador, ser missionário. Todo mundo tem um testemunho para dar, né? Com certeza. A vida é um campo fértil aí para a gente glorificar a Deus de diversas formas, né? Na pastoral, na família, no trabalho, até mesmo no esporte, né? Então, para a gente começar, queria te convidar a você se apresentar, dizer, né, quantos anos você tem, se você é solteiro, se você é casado, como é que foi o começo da sua caminhada, se você sempre foi de igreja, ou se você nasceu no lar católico, saiu e voltou. Seja livre, velho. Aí, tipo assim, quando eu tiver alguma pergunta, aí eu te paro, tá bom? Então tá contigo. Eu falo demais, tu sabe? Não, vai que vai. Irmão, primeiro, é um prazer, né? Eu gostei muito desse convite, sabe? Ele que caminhamos por um bom tempo juntos, né? E é uma alegria estar aqui, falar sobre o que Deus faz em nossas vidas e inicialmente, né? E principalmente na minha vida, né? Eu me chamo Thiago, eu tenho 29 anos, eu sou casado. Sou péssimo com datas, mas eu acredito que são 7 anos. A Bia vai brigar comigo quando vê no YouTube. Nós temos 5 filhos, sendo que um está bem na barriguinha. Nós temos 3 vivos e nós retornamos um ao Papai do Céu em setembro desse ano, que intercede por nossa família lá. Neto, sobre a minha história, eu nasci em um lar já católico, né? Minha mãe sempre caminhou, na igreja católica. Porém, meu pai passou períodos ali, né, na igreja, outros ali por conta do vício da bebida acabou se afastando, você também conhece. E a minha vida, até os 8 anos, 10 anos, foi dentro do estilar católico, né? Então, eu tive esse acesso, nós frequentávamos uma capela onde eram franciscanos, então eu tive muito acesso a freis, então eu aprendi muito com eles, tanto é que minha primeira comunhão vai acontecer aos meus 8 anos, né? Como normalmente, desde aquela época já com os 10, normalmente se Era, fazia. era onde? Na Ceilândia? Não, era no, na Ocidental, em torno aqui de Brasília, Ocidental Goiás. Então, ali eu aprendi, mas ali tive muito contato, eu era coroinha, então eu acompanhava os freis e eu lembro que naquela época ali quando me perguntavam na escola o que você queria ser, eu queria ser padre. Não, não queria ser doutor, médico, nem nada, eu queria ser padre. E aí, como todo jovem, né, a gente sabe que passa por um momento de rebeldia aos meus 13, 14 anos, eu me afasto da igreja, onde eu começo ali com vícios, começo a sair bebida, utilização de drogas, né? E isso vai até os meus 17 para 18 anos, onde eu já aqui em Brasília, né? Já morando em Taguatinga, minha mãe nunca desistia de mim, sempre me convidava para ir à Santa Missa, né? Eu já tinha um conhecimento elevado, né? Até uma coisa que na minha adolescência, quando eu fazia catequese, porque era a única obrigação que minha mãe dava, era ir à catequese. A minha mãe relatava que as professoras, não, as catequistas, nossas professoras,
elas tinham receio de me dar catequese, porque eu perguntava muito e eu buscava muito saber das coisas. Então eu já tinha esse conhecimento. E por uma questão de vergonha ou de não querer largar a vida que eu levava, eu me afastei. Até que um dia minha mãe me convida para ir à igreja. É, antes disso, uma semana antes era a missa de sétimo dia da minha tia. Foi a primeira perda que eu tive, assim, de fato, sabe? Uma perda próxima. E eu não fui, não me senti à vontade de ir. E aí eu fui a essa missa. E eu lembro que eu fui a essa missa depois de sair de uma festa onde eu tinha bebido todas. E eu fui pela manhã com minha mãe. E eu vi jovens que eram diferentes, sabe? Tipo, pessoas que eu, inclusive, encontrava em alguns lugares, que eu conhecia por nome, mas eram jovens que se divertiam de fato, que eram alegres e passavam essa alegria. E eu quis conhecer, né? E aí eram jovens do grupo de jovens Ágape, que eram aqui da Imaculada Conceição, da M Norte. E aí eu comecei a frequentar, voltei para a catequese e aí comecei essa caminhada, né? Foi aonde eu comecei a ser catequista, né? Depois eu fui para Escola de Evangelização Santo André, né? Peraí, Igual, esse ágape aí é aquele ágape de jovens que temos, não, né? Não, né? não, ele era um grupo de jovens paroquial mesmo, Ah, que né? Igual a chamava gente, ágape. isso, se Porque tem um chamava ágape Água. de jovens que ele é, mas ele é nível arquidiocesano, né? Tem em vários lugares. Isso, né? Não, esse era o grupo de jovens mesmo paroquial, que se chamava Ágape também. E até tem um relato interessante, Conta e aí. eu lembro que na época eu era solteiro e tinha uma moça que eu achava muito legal e tudo mais, e eu me interessei por ela. Aí eu descobri que na época essa moça era, tipo, namorada de uma pessoa do grupo. E aí eu fui para esse retiro, foi onde eu tive meu primeiro contato com Deus. Foi um momento muito interessante, porque lembro até hoje qual era a passagem. Era a passagem que alguns historiadores vão dizer que era Maria Madalena, né? Do perfume, do bálsamo que derrama aos pés de Jesus. E eu lembro que ele pedia para eu desenhar. Eu lembro como se fosse ontem, engraçado isso. Chega a me arrepio. Ele pedia pra gente desenhar essa pedra de alabastro. E aí a gente desenhava, tipo, muito primeiro amor mesmo, aquele retiro mesmo de primeiro amor. E a gente desenhava essa pedra. E aí ele falava pra gente escrever nesse vaso todos os nossos pecados. E eu lembro que eu escrevia. E aí no final ele pediu pra rasgar, como um sinal de que é a mulher que quebra esse vaso, né? E quando eu fui fazer, eu não consegui, né? E tipo, engraçado, um pedaço de papel, eu não consegui rasgar. E aí ele notou isso e aí foi e ali eu tive um momento muito íntimo assim, sabe? Tipo, onde Deus falava para mim através desse pregador, que se eu não me engano era Paulinho o nome. E aí a partir de lá eu tenho buscado essa intimidade com Deus, Mas por né? que Que você aí não foi quando eu falei conseguia para ti. rasgar? Era tipo um apego, alguma coisa que estava ali naquele Eu papel? acredito que sim, Ou mas eu acho você que era ficou meio que, tipo, travado? eu acho que era um receio de não conseguir, sabe? Eu acho que nessa época, né, eu era assim, eu lutava bastante para me pensando que eu deveria ser libertado com as minhas forças. E a gente sabe que com as nossas forças, velho, a gente não consegue muita coisa, né? Então eu acredito que ali o medo era de, beleza, eu não quero fazer isso da boca para fora, sabe? Se for para fazer, mas só que o meu erro era pensar que eu ia fazer com as minhas forças. E aí eu Aham. lembro que nesse momento, depois de no final já no final do retiro, eu raso esse papel e ali busco, né, me aproximar cada dia mais de Deus. Começo essa caminhada, igual a gente caminhou bastante dando catequese lá para os irmãos da associação, e o meu primeiro contato assim dentro da igreja foi com a catequese. Na minha crisma, eu fiz a crisma já tarde, porque eu tinha parado a catequese, com 18 anos, a irmã que era a coordenadora me chamou para ser catequista. E aí eu começo com a catequese e começo a estudar as coisas de Deus, estudar a doutrina santa, a doutrina da Igreja Católica, a partir daí, a partir desse convite para catequista. Sim, mas deixa eu fazer um parênteses, que eu passei uma situação parecida esses dias. Eu acho que é meio paradoxal porque não conseguir
rasgar ali naquele momento, é você com medo de não conseguir, né? Porque você pensava que era pelas suas próprias forças, mas ao mesmo tempo o medo de não conseguir traz essa humildade de você falar, pô, eu não vou conseguir, eu vou ter que ter o auxílio de alguém. Exato. Eu e a Mariana, minha noiva, a gente fez uma caminhada com a graça de Deus, certinho ali como reza, quase como reza uma cartilha ali da igreja, sabe? Tempo de discernimento, a gente estava caminhando na aliança, então a gente não podia se relacionar. Eu tinha sentimentos por ela, ela tinha por mim, só que a gente ficou nesse tempo cada um caminhando o seu discernimento. Eu nem tinha falado para ela, ela nem tinha falado comigo, porque senão iria atrapalhar. Aí a gente passou 1 ano e 3 meses namorando, e aí a gente noivou em dezembro de 2023, e aí estamos um pouquinho mais de 1 ano também noivo, e vamos casar agora 22 de fevereiro. O curso de noivo foi uma grande decepção, porque o curso de noivo, bicho, foi aquele negócio nivelado por baixo, sabe? Porque a grande maioria ali era gente que já vivia junto, sacou? E queria casar. Até porque era o único que dava pra gente fazer, porque a gente estava correndo o risco de entrar no período de férias e não conseguir depois um curso de noivo para casar no dia 22 de fevereiro. E aí esse era de um dia. Pensa como que era concorrido. A galera que é Raimundo, né? Fazer isso. Um pé na igreja, um pé no mundo, todo mundo queria fazer aquele de um dia, que um dia você se safa, né? Aí beleza, aí a gente tava fazendo todas as burocracias e aí chegou, acho que foi quinta-feira, no fatídico dia da entrevista do padre. Bicho, eu achei que ia ser uma entrevista, assim, achei que ia rolar uma inquisição ali. Inclusive, eu achei que ia ter um momento a sós comigo, um momento a sós com a minha noiva e um E momento juntos os dois. E foi um negócio protocolar, velho. O padre foi perguntando assim, ó, sim, sim, não, dá um não. checkzinho, É. inclusive. Aí teve uma hora que ele lançou assim, pô, você aceita que o fato de que o casamento é uma responsabilidade sua, que eu não lembro muito bem como é que era o negócio, e que você vai ter que amar essa pessoa e ser aberto à vida e um monte de coisa e tal. É, isso te preocupa e não sei o quê. Aí o padre falou para mim que se eu tivesse alguma dúvida eu podia parar e perguntar. Aí eu falei para ele, olha, padre, até agora eu estava muito tranquilo, né? Sim, 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 até porque eu tenho certeza que essa mulher que o Senhor preparou para mim. Agora, estar confiante de que eu vou ser um bom marido, de que eu vou ser um bom pai e que eu vou conseguir prover a casa são outros 500. Se você me perguntar se eu estou preocupado, é óbvio que eu estou preocupado. Aí ele ficou olhando para mim assim e falou: Não, tá normal, é isso mesmo. E aí eu acho que conecta essa ideia que você falou, por mais que você não sabia lá atrás, né? Só entrar nesse tema específico, é sobre essa oportunidade que eu acredito que a igreja ela tem que buscar. Quando você falava, eu lembrava muito que eu comentava com um colega sobre isso. Cara, tem pessoas que vão à igreja única e exclusivamente quando vai batizar alguém, infelizmente a gente sabe que eles não têm tanto conhecimento. E aí vai fazer o curso de noivos e tudo mais. Então, é o momento em que a igreja tem ali para chamar aquela pessoa. Então, eu também concordo contigo que as pessoas elas acabam tentando cumprir protocolos, tipo, sociais no casamento, e elas não conseguem entender o que é de fato, o que é um sacramento. Mas aí, entrando nesse tema, que você falou. Eu acredito muito nisso. Hoje eu entendo muito isso. E, inclusive, quem me ensinou bastante sobre isso é a Beatriz, né? Assim, você conhece a minha história. A gente se casou, ela não estava trabalhando na época, eu era operador de telemarketing, entendeu? Então, tipo assim, e eu sempre tive isso, é igual você falou, você foi ali na entrevista com o sacerdote, você tinha esse conhecimento, que é o que? Abertura à vida, era você ser fiel e tudo mais, entendeu? Então, essa preocupação, quando você entende de fato isso, quando você tem uma caminhada e você entende que você dá um passo e Deus coloca o chão, é diferente.
Agora, nesse começo, para gente que prega, você é muito mais que eu, prega para jovens, esse começo para o jovem é muito complicado. O jovem ele conseguir enxergar que ele tem um problema, vou dar um exemplo, com a masturbação, com a pornografia, e ele sabe que ele no quarto dele, ele não consegue enxergar que ele sozinho ele vai cair e recair, vai cair e recair, entendeu? E aí, e quando a gente passa por isso, é engraçado você falar isso, cara, porque foi exatamente isso que o pregador me falou, né? Ele falou, cara, você tá com medo? Então, cara, pega na minha mão e imagina que é a mão de Deus. Só foi algo assim, não lembro, né? Não lembro muitos, muitos anos. E aí eu lembro que quando ele me falou isso, e aí eu consegui fazer esse ato que parecia simples para mim, sempre pareceu rasgar um papel, aquilo para mim foi um start exatamente como você falou. Tipo, cara, eu estou preocupado, eu não sei se eu vou conseguir. Como até hoje, quando eu vou me confessar e eu de fato é, renuncio os meus pecados e falo, cara, eu não quero voltar a cometer, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar sem pecar aquele pecado. E muitas vezes eu vou recair naquele pecado e vou ter que me confessar de novo, entendeu? Porque aí você entende isso que você falou, que é Jesus que na verdade que nos dá, porque nós sozinhos, a gente não consegue nada. Sem ele a gente não pode nada fazer. Mas aí esse Nada. retiro aí era do Agro. Do grupo de jovens, eu lembro, deixa eu ver se eu lembro o nome. Fala sério, é proibido ser diferente o nome, cara. Só beleza. Como é que era? O nome do retiro. Fala sério, aí tipo, exclamação, é proibido ser diferente. Esse era o nome do Em- retiro. Era na cidade ocidental. Ou já era Não, esse já era aqui. Já era aqui na Norte, né, em Itaguatinga. qual que era a paróquia? Imaculada Conceição, em Norte. Foi onde eu fui formado. Mas, e aí a E catequese? aí, pô, Continua na fita da foi. catequese. Comecei na catequese, e Vou tirar aí, um cara, casaco aqui, rapidão, tá? Vou tranquilo, tirar aqui. tranquilo. Neto, eu vou aproveitar para buscar uma água. Um minuto. Tá, e aí a catequese. Exato. Aí, o que que acontece? Como eu falei para ti, com 8 anos, 9 anos, se alguém me perguntava, eu queria ser padre, né? E aí, eu senti de fato esse chamado e conversei com um sacerdote que me acompanhava, e aí ele falou, cara, vai fazer um acompanhamento. E aí, com 17 para 18 anos, eu cheguei a fazer acompanhamento com os franciscanos e com a diocese, durante 2 anos, se eu não me engano, um ano e meio. E foi muito rico, né? Eu imaginei que a gente ia conversar nisso sobre o meu passado, e eu gostaria de dar uma ênfase legal aqui. Porque, tipo assim, lógico, né? Eu me apresentei, sou casado, tenho filhos, e não sou de alguma igreja irmã que permita o casamento de padres. Eu não sou padre, mas esse ano foi muito rico para mim, porque eu lembro que eu tinha uma certeza, assim, cara, eu quero ser padre, eu vou ser padre, porque Deus me chamou. Era assim que eu pensava. E eu fiz muito, eu me identifiquei muito com os franciscanos. E aí eu caminhei mais com eles, a gente ia para lá uma ou duas vezes ao mês. E aí depois no final, no último retiro que a gente fazia lá, o Frei chegou para mim conversando e eu falei com essa mesma certeza. Aí ele falou para mim assim, Thiago, vai com calma, assim, pensa direito no que você vai fazer e tal, sabe? Tipo, isso é uma decisão que você tem que ter muita calma, você tem que rezar muito, pedir muito esclarecimento a Deus. E aí, naquele momento de adoração, eu discerni que minha vocação seria o matrimônio, né? No final do retiro, eu falo lá com os freis, né? Os colegas continuaram a caminhada, e aí eu saio do acompanhamento vocacional, já meio que decidido a seguir a vocação do matrimônio. Mas como foi essa manifestação aí do querer de Deus aí durante a adoração? Cara, é interessante, porque eu não sei se a nossa geração, acho que não diria assim, mas as pessoas, muitas vezes a gente espera por transformações grandiosas, assim, tipo, meu Deus, eu ouvi claramente no meu coração.
Ali o que eu sentia, Neto, era que eu saí para essa conversa antes da adoração, com um sentimento no meu coração, e na adoração eu sentia outra coisa, eu sentia a minha razão falando, sabe? Tipo, cara, calma. Se for para ser, o que eu conversava e falava com Deus, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Era a minha frase, era a minha adoração toda. Durante 2 horas foi isso. Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer o que o Senhor desejar, o que o Senhor quer de mim, sabe? Como Samuel, né? A vocação de Samuel, eis-me aqui. E o que eu sentia no meu coração era a vontade, tipo assim, você é meu. De qualquer forma, você é meu, né? E a minha razão de dizer assim, não, beleza, eu acho que eu entendi, eu acho que a minha vocação é o matrimônio. Eu não entendo como uma certeza, mas quando alguém me pergunta sobre dúvidas vocacionais, eu falo, cara, eu não sei se é uma certeza, sabe? Eu sei que você tem que decidir e Deus está contigo, sabe? Toma essa decisão. Qual é a decisão? É no seu coração, o que o seu coração fala. E nessa hora eu decidi pelo matrimônio. Traz Como eu já paz, tinha né? essa. A Isso, gente meio que isso, discerne isso por causa que traz uma paz, né? É, exatamente. e muito na maioria das vezes essa paz ela é até contrária do que você achou que era o certo. De tipo assim, te dar um exemplo de, não sei, vamos falar do matrimônio. Eu não sei se eu vou casar, porque não estou falando nem de mim nem de você, mas Uhum. um personagem fictício. Eu sou um cara muito. Não, pode dizer que sou eu. Pode dizer que sou eu. Sou um cara muito mulherengo, velho. Pai, eu gosto de pular de galho em galho. Me atrai aquele negócio das mulheres e eu azarar e elas dar mole e mandar uma mensagem no Instagram e não sei o que e tal. Aí, de repente, eu entendo que meu chamado é a vocação, certo? Que eu vou ficar com uma mulher só pro resto da minha vida, que talvez aquilo, talvez não, muito provavelmente aquilo não era natural para mim da minha natureza caída, decaída pelo pecado, porque a da natureza divina é, mas a natureza decaída pelo pecado da carne não era. Só que tem paz naquilo. Só que tem paz naquilo. E aí a gente começa até a racionalizar. Foi bom você ter falado de razão, porque a gente começa a racionalizar do tipo assim: pô, não vou ter que ficar pagando jantar caro para mulher, não vou ter que voltar a conhecer família dos outros, que conhecer família é mó chato, né? Eu não vou ter que Verdade. ficar conversando no telefone até altas horas da madrugada para a mulher achar que eu sou parceiro. Eu não vou ter que me vestir como se eu fosse sair totalmente perfumado. Todas as vezes não vou ter mais esse trabalho porque eu vou estar namorando uma mulher, vou noivar com uma mulher, vou casar com outra mulher. Obviamente que eu vou ter outros trabalhos, né? Não quer É dizer que os exatamente o que eu ia trabalhos falar. terminaram. Você acha o jantar caro até você ver o preço da fralda, tá ligado? É, Mas todo casamento, você que tá preparando aí tudo, pô, tudo é caro, né? Mas o que eu acho interessante disso, Neto, é que eu demorei muito para entender isso, que a minha fé é muito baseada na razão, sabe? Lógico, que no sentido de que eu consigo progredir mais na minha vida espiritual quando eu vou pautado pela minha razão. Porque o sentimento é importante, não estou falando que não é importante, mas ele não consegue fazer com que nós naveguemos, né? Aquela famosa frase que todo mundo usa, que a gente consiga navegar para águas mais profundas. Entendeu? Ele é bom, é igual aquele sentimento que eu guardo. Pô, eu falei hoje com você, eu me arrepiei do vaso, da passagem, da pregação do meu primeiro amor. Mas chega um tempo, né, que isso tudo, quando, sei lá, começar. Eu tive muito problema com questão relacionada à sexualidade em geral. E chega um momento que o sentimento, né, ele não vai conseguir ser suficiente para te manter no caminho de Deus, velho. Você vai sim, ter que ter uma razão, tá ligado? Você vai ter que ir contra o homem decaído que você falou, você vai ter que ir contra ele. E isso dói, velho. Você sabe. Isso dói. não. Olha, a gente olha pra gente e fala. Estão me cortando na minha cabeça. Quando a gente olha
quando a gente está sozinho no nosso quarto. E não só a sexualidade, eu acho que quando a gente está sozinho, o diabo tende a nos tentar muito, né? Eu gosto muito, nem terminei ainda, mas tô assistindo aquele filme do Brasil Paralelo, e aí eu penso muito nisso hoje. Porque quando eu estava sozinho, o que mais me pegava é porque, no começo da caminhada, é porque eu estava afundado naquele sentimento, e aquele sentimento era muito bom. Só que quando eu estava sozinho, eu sentia, tipo, cara, isso não é o suficiente. Tipo, eu tinha pensamentos horríveis. Então, eu acredito que a razão é um grande segredo para a gente conseguir se manter firme, sabe? Porque pelo sentimento, vamos dar o exemplo que você deu. Pelo sentimento, pô, também ia ficar ótimo. Tipo, eu tô na igreja, tipo, sei lá, porque muitas pessoas, às vezes, acaba acontecendo isso. Eu tô na igreja, eu vou ali na missa, mas eu saio, eu fico com várias meninas, eu, eu faço o que eu continuo na minha aqui, solteiro, entendeu? E hoje você, que está preparando para um matrimônio, você ouviu a razão através da igreja e falou, cara, eu quero viver isso por completo, né? Tipo, eu acho muito bonito isso. Eu sei que a gente vai falar mais à frente sobre o matrimônio em si, mas eu acho muito bonito isso de uma só carne. Cara, Sim. depois do dia do seu casamento, cara, é uma parada muito, muito massa, velho. Porque a gente que tem essa base, não que a gente seja melhor do que as pessoas em nenhum momento, mas a partir daquele momento acontece algo muito sobrenatural, velho. Que é tipo, uma só carne. Então, tipo, velho, vai acontecer vários problemas, vai acontecer várias contendas, divisões, mas você lembra daquilo, cara. O que Deus uniu, o homem não separa e você continua, continua e continua. E acredita em Deus e é aquilo que a gente conversou, né? Sobre esse medo de fazer as coisas por nossas forças, a gente entende que tudo é Deus, então a gente continua. Porque ele vai ajustar as coisas. Daqui a pouco vai acabar a reunião aqui, a gente começa outra, tá bom? Beleza. Deixa eu te falar, tava fazendo uma pregação. Tu lembra do Leantes? Pregador chamado Eu acho que eu lembro. Leantes? Bem, é Uhum. um cara que eu admiro muito, né? Muito mesmo. E aí ele tem uma comunidade, Missão Eucarística, acho que é Missão Eucarística Divina Misericórdia. Ele é um pregador muito estudado e tudo mais. Ele é um cara que eu miro, assim, que eu olho e falo assim, pô, quero ser igual a esse cara. Que eu acho que todo mundo tem que ter. Eu acho que todo mundo tem que ter, né? Assim, o nosso modelo é Jesus, é a Virgem Maria, mas precisa alguém que esteja aqui embaixo, né? Perfeito. E aí esse cara me chamou para dar uma pregação lá e a pregação era voltar ao primeiro amor. Eu falei, cara, eu tenho que pregar alguma coisa diferente, porque esse tema aí eu já preguei várias vezes sobre ele. E aí eu fui estudar, 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 até que eu encontrei um artigo que falava que ele usava, em vez de usar o Apocalipse 2, ele usava o Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o capítulo 28. E ele falava que o primeiro amor era a Galileia. Tipo assim, Jesus virou para Pedro, João, Tiago falou assim: larga essas redes aí, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês não são mais pescadores de peixe. Aí Jesus foi crucificado, aquela decepção toda, eles não tinham entendido a mensagem de Jesus. E aí Jesus ressuscita, e aí, né, Maria Madalena vai anunciar e fala: olha, ele falou para vocês irem para Galiléia, entende? E aí, outra oportunidade, ele aparece, né, para os apóstolos, como se não bastasse ele falar para Maria Madalena, que tem toda aquela problemática da mulher, do preconceito e tudo mais. Ele vira para os caras e fala assim: olha, vocês precisam ir para Galiléia, porque é lá na Galiléia que a promessa vai acontecer, do Espírito Santo e tudo mais. Então, voltar ao primeiro amor não é uma nostalgia. Voltar ao primeiro amor é fazer uma memória viva do que você viveu naquele momento. Talvez o seu coração, talvez não. Provavelmente o seu coração deseja viver de novo o que você viveu naquele momento lá daquele seu retiro. Só que agora isso só vai ser no céu, velho. Exatamente, E aí São exatamente. Paulo
São Paulo, não vou me lembrar onde, e também não é importante ficar citando, mas São Paulo diz: como eu não cheguei à perfeição, estou longe da perfeição, eu me jogo para frente, deixando tudo que ficou para trás, porque voltar ao primeiro amor não é voltar àquela imaturidade, ao sentimentalismo e tudo mais, e me lanço no novo Exato. de Cristo. E aí, com essa deixa, eu queria te perguntar a concretização disso tudo, como que você vive hoje, se você é pleno, se você sente que é isso mesmo no seu coração do matrimônio, mas também como isso é no dia a dia, viver isso no dia a dia, estar no centro do querer de Deus, mesmo com todas as dificuldades, né? Porque ter três meninos pequenos é complicado, é dinheiro, aquela barulheira, os moleques querendo se matar. Exatamente. Irmão, é interessante você falar sobre isso, sabe? Porque eu passei por um momento muito difícil recentemente, que eu tive que. Eu sempre fui muito de serviço, né? De colocar a mão na massa. Então, tipo, acolhe, Casa de Maria, Missão, ESA, Retiro. Eu sempre fui esse cara. E aí nasceu, a Teresa nasceu, eu continuei, né? Pregava muito. O segundo nasceu, Benjamin, já dificultou um pouco. E aí, hoje em dia, eu não estou em nenhum movimento ativamente hoje, né? Eu saí dos ministros, Eucaristia, pastoral e tal. Hoje eu frequento aqui, eu moro hoje na Ceilândia, né? Frequento a Senhor Bom Jesus do Setoró. E isso para mim foi uma dor muito grande. Enquanto você falava sobre isso, né? Sobre a volta à Galileia, me veio isso. Por certo tempo eu pensava muito nisso, assim, tipo, cara, será que isso está certo? E eu me cobrava sobre isso. E aí entra a questão da igreja doméstica, sabe? O que eu Sim. demorei para entender é isso, sabe? Hoje Deus me confia almas, né, junto da minha esposa, para que eu consiga educá-las para o céu. E eu tenho uma passagem belíssima, salvo engano, é do Padre Paulo Ricardo, sou péssimo também de citações, mas que ele uma palavra que ele diz, ele na exortação ele fala que não tem coisa melhor do que você gerar uma alma, você ter um filho, né? A alma que é eterna. Então, você participa ali da criação com Deus, gera uma alma eterna, tem uma alma eterna nas suas mãos e você pode guiá-la para o céu. É uma Cara, responsabilidade tremenda, hein? mano, por outro lado, uma super responsabilidade. Mas olha como isso é profundo. Porque, mano, a gente pode ganhar o mundo todo, sabe? O mundo todo. Ter o melhor emprego, nós temos viajar para os melhores locais. E não que diz que isso em si é ruim, mas nada se compara a isso. A você chegar no céu e lá que não tem tempo, Deus que sabe de tudo, você participar do eterno e Deus falar para você, cara, obrigado. Com a sua ajuda, a Teresa será salva, sabe? Então, isso para mim, quando eu entendi isso, foi muito legal, porque eu entendi Sim. essa igreja do cotidiano, essa igreja que ela nasce dentro da minha casa, e lógico que não é fácil, né? É igual você falou, são três crianças, a Bia brinca, né, que desde do nosso casamento, quando a gente casou, ela engravidou um mês depois. Desde o nosso casamento não teve um ano que ela não ficou grávida, até hoje. Então a gente teve essa visão. Aí eu volto um pouco para a gente conseguir chegar até aí. É que tinha coisas em mim, quando eu entendi que eu queria casar, que para mim era. Eu não sei falar a palavra, mas para mim era. Não tinha outro papo. Então eram coisas que eu procurava em uma pessoa que para mim não tinha conversa. Se não tivesse, eu não ia continuar. Que era uma pessoa católica, porque eu acho que eu não teria fé o suficiente para, não sei, poder não, né? Mas eu consegui convertê-la. Então eu queria buscar uma pessoa católica, uma pessoa que fosse aberta à vida. Isso para mim sempre foi uma lei, sabe? Porque a pessoa quando você casa com uma pessoa achando que você, isso é um erro que as pessoas cometem muito, achando que a pessoa vai mudar, isso é muito perigoso. Lógico Claro, que Deus pode demais. mudar qualquer pessoa. Então, eu conheci a Beatriz, a gente namorou,
caminhou junto em vários movimentos, noivou. E aí eu falei, cara, beleza, essa é a mulher que eu vou me casar. Ela tem os defeitos dela, como eu tenho os meus defeitos, mas essas duas coisas eu disse como irremediáveis. E a Beatriz sempre foi mais doida que Ana, que ela fala Não, que quer ter 11 filhos. você, pô, você passa pelo tempo de conhecimento, né, Tiago? Você vai discernindo a Exato, vontade de Deus, você vai conhecendo a pessoa. É muito importante guardar a exato, castidade, porque a castidade, ela impede esse processo de conhecimento. Porque você, em vez de dialogar, em exato, vez de resolver as brigas, você vai querer, exato, aí não conversa e tal. Tem umas pessoas que elas perfeito, se escandalizam muito, que elas vêm pedir ajuda para mim, pedir conselho. É, só um minuto. Pessoal do chat aí, ó, o Antônio, o Clodoaldo, não sei mais quem. Eu tô, eu tô, eu tô vendo vocês, é porque deu um bug no meu OBS no Zoom, e aí eu não posso sair dessa tela aqui, portanto eu não tô vendo o chat, tá? Mas obrigado pela participação de vocês. Então, tem umas pessoas que elas se escandalizam quando elas vêm me pedir conselho e falam assim: ah, meu namorado, o bicho usa droga, o bicho não vai na igreja, e não sei o que, e bababá, e eu quero muito salvar ele, mas é muito difícil porque ele só vive no bar, ele só vive usando droga, e ele não vai para a igreja. E eu falo: você tem certeza que essa pessoa que você quer casar? Você vai casar com essa pessoa? Ah, eu não sei se eu quero isso com ele. Então termina logo. exato. Termina logo, velho. Exatamente. Pra dar tempo de você começar com outro, com outro que seja bom, né? Que seja legal, que não Eu use escutei, droga, que vai na igreja, né? Pô, eu escutei de um sacerdote, irmão, que era assim, que o namoro foi feito para acabar. Ou seja, é. acabando no matrimônio, ou acabando de vez, tá ligado? Tipo, não tem essa de apego. Pô, então, olha só, é porque entra muito. É engraçado que a gente começa um assunto e vai entrando, às vezes, em algum outro. Não, era essa mesmo. Recapitulando, momentos Beleza, a difíceis, gente né? falava sobre essa questão que para mim era meio que eu não conseguiria pensar de outra forma uma pessoa que fosse aberta à vida. Então aí eu encontro a Beatriz, que tinha essa premissa até mais do que eu, né? Ela fala ainda que quer ter pelo menos 11 filhos, e eu queria ter a graça de ter 5 antes dos 30. E Deus nos concedeu essa graça hoje, graças a Deus nós temos uma família muito numerosa, e eu consigo hoje ver como eu consigo encontrar este Deus que mora dentro de mim, esse Deus do cotidiano, esse Deus da igreja, da famosa igreja doméstica que a gente sempre ouviu, né? Velho, me diz uma Consigo coisa. hoje. Quando um ser humaninho te chama de papai, a vida é tipo assim, É mágico, irmão. o negócio faz É assim, não mágico, irmão. faz? E o pior é que É igual a assim, gente falou. o pior é que é o seguinte, eu vivi isso fora do casamento, né? Eu tenho uma filha fora do casamento, então o meu anseio, a minha sede, tá ligado? É de viver isso dentro do plano de Deus na família, sacou? E vai Muito acontecer, interessante né? isso, mano. Vai acontecer, Com mas certeza. uma pergunta aqui, velho, o trabalho, você tá trabalhando com o quê? Você estava trabalhando com um negócio de marketing, não era? Isso. Eu Co- trabalho hoje com design de aplicativos. E muito interessante isso, né? Eu também falo nos meus testemunhos, é que quando eu sempre, aquela máxima, né, de o, você coloca o pé e Deus coloca o chão, né? Porque a Beatriz não trabalhava, a gente casou e eu era telemarketing. E eu rasguei É, a minha lógico. calça no teu casamento. Lembra disso? Véi, a Beta tem um vídeo até hoje, tu bota fé, mano? Não, mas o Acolhe salvou meu casamento, pô. Vocês eram os mais animados, sem sombra de dúvida. E, Ai, cara, velho. e é exatamente isso, sabe? Tipo, a gente conseguiu tocar a providência de Deus até aí, porque eu não tinha condições do mínimo do casamento, né? A gente ganhou tudo, tudo, entendeu? Tipo, a única coisa que eu paguei foi o fotógrafo do meu casamento, fez um preço, assim, absurdo. Mas a gente tocou a providência de Deus aí. A gente fez naquela escola, foi um momento lindo, mágico. A gente fez o casamento, e tu falou da Beth,
A gente fez o casamento, a gente não ia pra casa, porque não tinha como viajar, né? Não tinha condições. E aí a Beta e o Vinícius de Brasília, né, famoso, chegam pra gente no final do casamento e falam: vocês vão pra onde? Depois que a gente vai pra casa. A gente tinha alugado uma casa de fundos na Ceilândia. Ela: não, eu paguei aqui um hotel pra vocês, vocês vão lá, já tá tudo certo e tudo mais. Aí a gente teve essa experiência, foi muito legal. E aí começou tudo. Eu comecei eu continuei no telemarketing, a Beatriz em casa, ela engravidou, e eu falei: meu Deus, o dinheiro que tinha era pra pagar o aluguel e o arroz e feijão. Agora como é que vai ser? E aí continuamos e conseguimos. Teve uma época que a gente não conseguiu manter o aluguel. E aí a gente foi para casa dos meus pais. Eu reformei a casa dos fundos dos meus pais e passei lá muito tempo. Você chegou a visitar, né, nessa época, eu acho lá. E aí, cara, o Benjamin vem e nasce também nessa realidade. Então, tipo, eu tinha muita ajuda da minha irmã e do meu pai. E essa ideia que você falou quando você falou com o padre, né, que você tinha essa preocupação, o homem é isso, né? O homem é esse provedor, a gente sabe disso, entendeu? Essa rocha. Então, muitas vezes eu não sabia, eu falava: cara, como que eu vou pagar as contas desse mês? Como é que eu. Porque a Beatriz teve um problema de amamentação, não conseguia amamentar, então eu tinha que comprar uma fórmula de 80 conto, é, duas por mês. Para mim aquilo já era um absurdo. Tipo, eu não sabia como é que eu ia fazer. Então chegava em casa e: Senhor, me ajuda, me ajuda. E a gente ia para a igreja, a gente estava caminhando. A Beatriz também tinha virado ministra, a gente na época caminhava, eu acredito ainda no Acolhe, e aí depois a gente foi para ESA. Só que eu não sabia o que que eu ia fazer. Aí o Benjamin faz 6 meses. Quando o Benjamin nasce, eu volto a estudar, porque eu não queria saber de estudo, eu era muito vagabundo. Eu falo: cara, eu botei esses meninos no mundo, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu começo a estudar para me tornar desenvolvedor, entro na faculdade. E aí eu tenho uma conversa com um amigo meu que também caminhou muito comigo, o Anderson, e ele me fala sobre a área dele, que era de UX design. E aí eu começo a estudar, e aí como é que eu fazia? Porque a Beatriz, super cansada com a gravidez, né, com os meninos nascendo, e eu trabalhava à noite, eu chegava em casa umas meia-noite, trabalhava à tarde e à noite. E eu estudava de madrugada até os meninos acordarem e ficava com os meninos de manhã para Beatriz descansar. E aí eu entro nessa área de UX, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, assim, tipo, tem melhorado as nossas condições, né? Então, hoje eu trabalho em casa. Isso para mim é um dos maiores prêmios que Deus me deu, porque com a Teresa e com o Benjamin eu não consegui ver os grandes passos deles, né? Tipo, as primeiras palavras eu via por áudio, quando deu os primeiros passos eu não estava presente. Aí com o Benjamin, na verdade, com o Bernardo, foi diferente, porque eu já estava em casa, entendeu? E eu consegui Uhum. participar mais ativamente disso. Isso para mim é muito legal, sabe? Tipo, então, o que eu queria falar com tudo isso, me corta, né? Porque eu falo muito, sabe? Mas o que eu queria falar com Pode tudo falar. isso é exatamente sobre isso, que, tipo, cara, é aquela passagem, né? Tipo, vejo os passarinhos, eles não plantam, não colhem, e nunca falta comida. Vejo os lírios do campo, nem Salomão tem roupas tão belas como a deles, e eles não tecem. Porque Deus cuida de fato disso. Não vou falar, não é uma teoria da prosperidade aqui. O que eu quero deixar claro para as pessoas não confundirem, mas é que a gente tem que confiar no que Deus tem para nós. A gente está seguindo o plano dele. A gente É, está renunciando o nosso homem velho. A gente está renunciando os prazeres do mundo. Eu acho que a gente tenta, faz de tudo para conseguir isso, mas a gente tem que confiar, cara. Tem que confiar em Deus. é providência, É, né? Eu, tipo assim, exatamente. 1 mês e meio antes de casar, eu fui mandado embora. O agir de Deus já se revela na justiça de que eu fui demitido sem justa causa, então eu recebi a rescisão da empresa, aí eu recebi FGTS, vou receber seguro-desemprego, estou correndo atrás de emprego, óbvio, não estou ficando em casa sem fazer nada. Eu já tinha uns bicos que eu fazia umas coisas de design por fora, né? Redes sociais e tal. Mas eu também estou muito, não vou dizer que eu não estou preocupado, mas eu estou leve, porque eu sei que Deus quer que a gente vivencie
a bênção que a gente teve, que a gente não vai ter festa, né? Mas pagaram uma viagem com estadia para nós. Então eu vou para a praia depois de 13 anos, né? Depois de 13 anos eu vou para a praia. Mas a ESA, cara, eu queria falar da ESA, né? Porque o Gabriel caminhava na Aliança Missionária, o irmãozinho que fez o primeiro podcast. O podcast ainda não foi pro YouTube. E ele, velho, do nada, Gabriel, bicho, do nada, Thiago, do nada esse bicho virou e falou assim: velho, eu não vou mais caminhar com vocês. Porque eu descobri que a minha vocação é o matrimônio. Aí eu falei, Gabriel, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, meu amigo? Aí ele falou assim, não, velho. Eu falei, você tá namorando com alguém? Ele falou, não. Eu falei, então por que você vai parar de caminhar, velho? Ele, não, eu quero viver a realidade de pastoral, velho, de paróquia, tá ligado? Porque eu quero casar e tal, bicho. Sei que esse bicho saiu e passou um tempo, ele arrumou a namorada. E aí ele começou a caminhar na ESA, velho. Então eu quero saber de você. Ele já me falou. Eu quero saber de você o que que essa ESA tem, moço. Porque para atrair os caras que são muito, assim, tanto você quanto ele, são caras que caminham muito sério. Então, eu tenho uma resposta, tenho uma teoria aqui, mas eu quero que você diga o que que a ESA tem. Cara, eu sou suspeito em falar, eu gosto muito do carisma da ESA. O Prado Flores é um cara sensacional, é o fundador da ESA. Ele colocou a Escola de Evangelização Santo André por quê? Porque a missão de quem é da Escola de Evangelização é fazer como André, irmão de Pedro. É trazer a Jesus pessoas que sirvam mais e melhor do que os evangelizadores da ESA. Ou seja, é uma missão que é da igreja, né, a gente sabe. Nós que pregamos a palavra de Deus em retiros, é trazer pessoas que sirvam mais e melhor, trazer Pedros. Então, vem ver, né, esse Jesus. Isso me chamou muita atenção quando eu comecei a fazer os retiros. O que eu gosto na escola de evangelização é o programa de formação deles. Então, eles têm, eu já faz muito tempo que eu saí, né? Mas eu ainda lembro de algumas coisas. Então, eles têm uma formação muito viva, no sentido de primeiro amor, ele tem uns cursos mais voltados para o primeiro amor, cursos querigmáticos, depois cursos de aprofundamento. Então, onde você vai vivenciando de forma diferente, eu não sei como explicar, mas você vai vivenciando ali etapas muito corretas ali da sua catequese. Você Tipo amadurece. assim, exatamente. É uma coisa que eu falo muito da ESA que hoje tudo que Você eu não só faço, eu tenho esse amadurece, como é carisma. uma coisa madura, né, velho? Que eu Exato. vejo. É muito, é muito. Irmão, É eu vejo uns muito. moleques da ESA que eu falo assim, Exatamente, mano. caraca, velho, esse moleque aí, tipo assim, o cara novo ainda. Porque eu, velho, tô 40 É, anos. Daqui a uns dias eu faço 41. 41, mas eu vejo uns bichos de 21 anos que eles vivem, sem sacanagem, que eles vivem como se eles vivessem em outro século, mano. Tipo assim, 21 anos o cara pô. tá casando, velho. O cara tá casando. O Exatamente. cara tá tomando decisões grandes e responsáveis, entendeu? E que caminham na ESA. Exato. E é interessante isso, mano. Porque outra coisa que eu gosto bastante é uma coisa que a igreja meio que perde um pouco, poderia dizer, mas é uma vivência em comunidade. Então, cada paróquia ali tem uma ESA e forma-se ali uma comunidade, mano. É muito claro isso. Então, tipo, são pessoas que conhecem a sua vida, são pessoas que caminham com você. Ela tem uma regra muito legal, porque, tipo assim, nós temos a comunidade, nós temos o vicariato, igual as paróquias, né, ou a diocese, e nós temos a diocese. Então, temos encontros regulares com o vicariato, tem encontro regular com a diocese, com todas as escolas de evangelização. E uma coisa que eu queria ressaltar que é interessante é porque na ESA, cara, automaticamente a maioria das pessoas aprendem a pregar de uma forma bem legal. Porque, tipo assim, quando você tem o curso, você tem lá a grade do curso, aí tem as pregações. E o Prado Flores, que é um incrível pregador, eu recomendo a todos a procurar, tem vários vídeos dele no YouTube mesmo. Ele é de uma didática, de uma Tudo. forma de Diz evangelizar. aí, tem um método de É tipo, pregação? tipo isso, cara. Tu sabia, Até velho, hoje deixa eu eu. te falar uma parada. Eu não tenho método, sabia?
As pessoas me Cara, eu perguntam, não como é que tu tinha. monta pregação? Eu falei, velho, eu falo, velho, não sei, mano. Eu sei que assim, eu Hum, paro. É lógico que eu tenho um método, né? sim. Meu método, Bíblia, catecismo, óbvio. E aí, sabe que o católico não funciona mais, velho. Bicho, não pode. Eu vou lá na arquidiocese falar, ó, velho, vocês têm que voltar um jeito, descobrir quem é que fazia o Google Católico, botava o Google Católico no ar, para botar ele de novo, porque não tem. Porque eu ia lá no Google Católico e botava lá. Voltar ao primeiro amor. Aí dava um monte de resultado. Aí eu ia lendo aqueles artigos, rezando, lendo e anotando os pontos que eu achei mais legais daquele conteúdo que estava na internet. Aí depois eu parava, rezava o texto e via o que que Deus falava no meu coração, para ser alguma coisa que não era só aquilo que eu estava pegando mastigado, né? E é isso. Ou seja, Ó, eu não tenho método. eu não tinha. Mas a ESA, ela tem um ritual, assim, bem legal. Que é tipo, você explica o tema principalmente com uma pergunta. Mas são coisas que vários pregadores fazem, não é só nada, né? Aí eu Sim. comecei a fazer dessa forma porque quando eu tava na ESA, eu pregava muito na ESA, né? E aí você pregava em várias coisas e, tipo, era a mesma metodologia. Então, tipo, normalmente tava ali da mesma forma. Então, até hoje, quando eu vou pregar, então eu faço muito parecido contigo. Eu pego eu pego o tema, aí eu vou estudar Bíblia, catecismo, tudo que eu conseguir pegar disso. Eu vejo minhas anotações hoje. Eu passo, tenho muitas anotações no OneNote aqui. Aí eu dou uma lida, ver o que que eu já tenho escrito sobre o tema. E aí eu pesquiso na internet alguma coisa, eu vejo se tem algum pregador que eu gosto que já publicou algum artigo. Aí eu penso numa pergunta inicial para eu indagar as pessoas, a É, depender do lugar, né? Tem, que olha só, eu estava falando de uma coisa, por que eu estava falando que eu não tenho um método? Porque eu tenho um método de pesquisa. Eu não tenho um aham, método, eu, Neto, sou falho nisso, vou ter que melhorar nisso. Eu não tenho um método do que você está falando, tipo assim, ó, igual começa de uma forma, redação, começo, introdução, introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso eu não tenho, mas é também muito da minha natureza. ok. Pô, velho, a minha natureza é que eu sou um mongol retardado, ansioso. Eu não consigo, velho. Eu só vou lá Mano, e vou lendo um monte de coisa. pô, eu acho que são estilos e o Espírito Santo só pra onde quer, né, mano? Eu acho que isso é interessante. Porque imagina se todo mundo, vamos dar um exemplo aqui, tá ligado? Todo mundo Imagina se todo pregasse mundo fosse igual, né? da ESA, tá ligado? Tipo, não ia ser legal, sabe? E isso é interessante na nossa igreja. E eu sempre falei que, eu não sei nem se isso vai pro YouTube, né? Se for errado, se não. Gente, tudo que se eu falar alguma coisa que é contra o que a Igreja Católica fala, é porque eu sou burro. Não é porque eu quero. Não sei se eu posso falar isso, mas eu falo pro pessoal, eu me apaixonei primeiro pela Igreja Católica e depois me apaixonei por Cristo. Por que que eu falo isso? Porque é uma igreja muito rica, pô. E as pessoas não entendem essa riqueza, velho, Não entende, sabe? bicho. Isso eu bato muito, mano. Porque, cara, é uma igreja que sobreviveu a tanto, inclusive dentro e fora. Não é só dentro e fora. Ou não é só fora. Dentro, com péssimos papas, sabe? Com um papa que fez o que fez para conseguir chegar lá. Você vive perseguições ferrenhas fora da igreja contra isso e ela continua a mesma, una, santa, católica e apostólica. Essa igreja que me É chamou a atenção, cabuloso. velho, para eu chegar e falar assim, cara, se essa igreja está viva, é igual, tipo, acho que foi Napoleão, né? Napoleão funda uma igreja. Aí ele falou, cara, pra morrer não tenho coragem, pra ressuscitar eu não consigo, tá ligado? Então é Jesus que fundou essa igreja, não tem outro caso, Não tem. saca? É razão. Não, A mano. gente volta ao que você estava falando de razão. Rapidinho. O Clodoaldo Exato. está falando assim, ó, vendo o testemunho de vocês, dá vontade de voltar a pregar. Clodoaldo, nós estamos te esperando. Já Mas valeu olha tudo a só, pena, Clodoaldo. TH, olha só, isso aí que tu falou é muito doido, porque, tipo assim, é legal você chegar numa igreja e ela ter lá um ministério e bateria e teclado e uma pessoa altamente afinada e, pô, é legal, cara. Mas, meu irmão, tu chega numa missa daquela do meio da semana que é só uma velhinha puxando no pulmão, tá ligado? Aqueles cantos.
Antigos, velho. Que você chega lá, tem um livreto e ela fala, número tal. E aí todo mundo começa a cantar. E aí você vê toda aquela riqueza de simbolismo do que é litúrgico ali, da vela, da cor dos paramentos, do cálice, da estola. E você pensar, meu irmão, tem milhares de anos que tudo acontece da mesma maneira, tá ligado? Eu nunca vou me É, esquecer, mano, quando eu entrei lá no Santuário de Bom Jesus da Lapa, e é uma igreja no meio da pedra, né? Cara, quando eu entrei lá, velho, no meio daquelas cavernas lá, na primeira caverna, na primeira igreja, tinha um grupo de mulheres, tipo assim, aquelas mulheres que você vê o rosto engelhado, a pele engelhada de tão velha que ela é, e elas cantando, mas cantando assim, desafinado. Só que era tipo assim, era bem umas 40 mulheres cantando as mesmas canções ali na frente do altar. Meu irmão, aquilo ali, velho, aquilo ali elevou o meu espírito de uma forma, mano, que me tocou e na hora eu comecei a chorar. Na hora eu já entrei no santuário chorando, tá ligado? É o que a galera é fala na e as internet, é pessoas lindo perdem, ser católico. Pô, é é lindo. lindo, mano. E as pessoas perdem por uma besteira. Eu já vi várias pessoas se afastando por, sei lá, um padre saiu da paróquia, tal. É por conta de. E você perde o eterno por conta das pessoas. Porque, Neto, se as pessoas que vão nos escutar aqui, que estão nos escutando, se elas for seguir você ou eu, elas vão se decepcionar, mano. Vão. Porque não somos humanos, tá Não, ligado? Isso eu outra não falo coisa. nem a gente que é tipo a ralé. Eu falo se você vai seguir, sei lá, o padre tal, sabe? Se você vai seguir, sei lá, o bispo tal. Cara, são pessoas, Não, pega a sacou? visão. Também a gente perde muito tempo também nas discussões, né? Mas aí eu já vou te colocar logo, aproveitar que a gente está nessa oportunidade de podcast, que as pessoas ficam, ai, ajoelha ou não ajoelha, comunhão é na boca ou na mão, bate palma ou não bate palma na missa. Aí eu vou perguntar para você. Primeiro, palma na missa, bate ou não bate? Cara, então tu já começar agora os assuntos mais polêmicos, né? Não, tu vai ter, não vai É, fugir não. A eu. Bobo tá falando aqui, ó. Não, Se a oxe, gente não. for sair da igreja por pessoas, barra padres, estamos vivendo errado. Com certeza, se sair por causa do, Exatamente, exatamente, tem que ser por Deus. Porque se não for por Deus. exatamente. Mas vamos lá, não vamos fugir não. Tiago Almeida, bate palma ou não bate na missa? Cara, eu, eu não. Assim, Você eu não. tenho. Não. Eu não, assim, eu não sei, como eu não tenho aqui os documentos, eu não vou falar como igreja, sabe? Eu vou falar a minha experiência. Eu não bato palmas porque eu entendo que eu estou no sacrifício de Cristo, né? E o sacrifício de Cristo, incruento, ele cara, está acontecendo, ele está se renovando ali, sabe? Sim, Então, eu tenho essa visão de que ali não é o lugar, sabe? não é o Tipo, lugar. Mas ali você é um já foi lugar numa de missa você, da cara, Shalom? Com a galera da já. Shalom? Que eles batem umas palmas diferenciadas lá? Eu acho Uhum. bonito. Não, é isso que tá. Eu Eu, tô Neto, falando não bato palma. Eu, Neto, não bato. isso. Eu, Neto, não Eu tenho bato. eu tenho uma questão também, porque eu sou formado numa igreja que é do caminho neocatecumenal, né? É, que os São os caras padres que batem passaram por palma, lá dança. desde que eu me entendo por gente, eu fui formado por padres do Redentoris Mater. Então eles têm uma ideia totalmente diferente. E tudo bem, Tudo bem. sabe? Tudo bem, porque eu falo assim, o importante é, você vê alguma coisa acontecendo, primeiro o que você tem que fazer? Procura uma pessoa da sua confiança, ou procura documentos da igreja e vê, isso aqui, o que que a igreja fala sobre isso, sabe? A igreja tem vários carismas, sabe? Sim. Isso que é bonito, é o corpo de Cristo. Então a mão faz uma coisa, a boca faz outra, e pô, é lindo, velho, é lindo isso. É Isso também lindo. faz parte da beleza da igreja, Tá, porque mas se a vamos continuar. pessoa, Vamos pode falar, continuar. Você com comunhão, na boca ou na mão? na boca, Ajoelhado ou em pé? ajoelhado. Certo. Aqui na nossa paróquia a gente tem eu tenho muita sorte, eu só não vi paróquia muito boa, mano. Aqui a gente teve a graça na Senhor Bom Jesus da gente vir morar aqui, era o padre François Costa, né? E, O pároco. Aí a gente, ali pô, é a brabo. gente, Ali quando demais, ele pô. tá triste, Jesus vai consolar ele, ele faz assim: vem cá, Padre François.
aquela lapa de cabeça. Meu irmão, se aquilo ali não, se Pra ser aquele cara ali não, inteligente não daquele fosse jeito, mano. inteligente, Deus não era perfeito. Porque, velho, tamanho de Mano, cabeça ele é daquele ali. muito, mano. Então, a gente teve a oportunidade de pegar ali um tempo com ele, e aí veio o Padre Mateus, que é diocesano, muito bom também. E aqui tem essa questão na hora da comunhão, eles já colocam os genuflexórios em todas as filas. Lógico Desse que se a jeito. pessoa for lá, colocar a mão, quiser comungar na mão, consegue. Mas sobre isso a gente tem o que a igreja fala, né? É pouca, se for na mão, tem que ter cuidado. O que me pega da questão da mão é porque, cara, existe uma possibilidade gigantesca de um fragmento de Cristo se perder ali. E a gente sabe que um fragmento de Cristo tem todo o nosso Senhor Jesus Cristo ali. De pessoas que pegam, a gente vê na internet, hoje a internet mostra tudo, né? Então você vê casos na internet de pessoas que pegam Jesus e saem com ele para fazer sei lá o quê. Isso, aí Então, aproveitando, já vamos outra pergunta também. exato. Aproveitando o ensejo, né? Você deu a brecha, eu entrei de carrinho. Você tá na igreja, você vê o cara na fila e pega o corpo de Nosso Senhor para cometer um sacrilégio. Você vai e esquenta o Cara, couro dele? É na pau, não é hora. não? Cara, você vê. Oxi, na hora, cara. E eu nem sou de brigar, mas eu aprendo na hora. Não, a Cara, gente tenta ó, primeiro pelas palavras. Fala, "Ah, irmão, sabe faz por quê, isso Neto? não." Isso, lógico. Sabe por quê, Neto? Isso é muito importante a gente falar. Nós vivemos numa geração muito doida. Eu vi hoje. Hoje, eu tava vendo um cara que entrou hoje, se eu não me engano, foi ontem, na Basílica de São Pedro. Ele subiu no altar da confissão, ele quebrou castiçais, crucifixo e fez uma baderna. E as pessoas gravando. Isso ali, isso é uma missão muito grande, cara, porque ali é o altar onde Jesus Cristo, ele se dá a nós, onde acontece ali a transubstanciação do pão, cara. Então é nossa obrigação, não é nem tipo se você faz ou não. A gente tem que ficar atento. Eu, como ministro da Eucaristia, eu sempre tive muito, quando eu era ministro, eu sempre tive muito esse receio, sabe, de tipo, de acontecer algo assim, cara. E por desatenção minha, acontecer alguma coisa relacionada a isso. Então, acho que é dever, inclusive, Sim, é, cara, defender ali, sabe? Eu acho que a gente claro. tá muito passivo, saca? A Mas nossa geração, TH, assim. olha só, TH, tu tá, tu tá tu tá indo para Galileia. Tu tá buscando ir para Galileia, né? Eu tava vendo uma reflexão outro dia que mexeu muito comigo com a nossa relação com o tempo, tá ligado? A gente tenta de muitas formas controlar o tempo, sendo que a gente não tem controle sobre ele, né? Ainda mais nós que temos essa noção de que tem o tempo da graça, o Kairos, e nós vivemos em outro tempo, que é o Cronos. E aí lá na frente, quando seus filhos estiverem mais velhos, mais responsáveis, mais independentes, você e a Bia podem voltar a fazer missão com mais frequência, certo? Você almeja isso? Sim, cara. Eu acredito que hoje é a minha missão principal, e hoje, por muitos anos, né? Que quando Deus estiver me dando, eu tiver condição de comprar o arroz, vai ter menino aqui. Tá? Mas é uma questão que eu vejo que, Neto, que é interessante, é necessário, sabe? Eu não falo nem para as outras pessoas, porque se o profeta não falar, a pedra fala, As pedras entendeu? falarão. Não é porque eu preciso falar. A minha questão é que eu preciso muitas vezes de estar falando de Deus, porque a gente já partilhou isso muitas vezes, quando você fala como pregador, a sua A orelha está primeira. mais próxima da tua boca, entendeu? Então isso te ajuda, entendeu? Então eu tenho vontade, e não é que hoje é muito difícil, tipo a ESA que a gente caminhou por último agora, a gente parou porque era muito complicado a gente estar nos retiros, né? Eu deixar a Beatriz sozinha em casa com os meninos e tudo mais, a gente resolveu parar. Os ministros, foi engraçado até, né? A gente saiu porque a gente ia para a missa quando estava servindo e os meninos não iam, porque ficavam com a minha mãe, e aí quando minha mãe ia servir, a gente tinha que ficar com eles, né?
E aí eu falei, pô, isso não tá certo. Ou a gente vai em duas no domingo, em duas missas, ou a gente sai. Porque que testemunho que eu tô dando? Que meus filhos, desde a tenra idade, não estão indo pra igreja, sabe? Então eu vejo essa. Essa é a minha missão principal, cara. E eu tô lutando pra isso. Tô lutando pra ser um pai Não, melhor, pra ser um cristão melhor. Porque, igual no Vilela, lá, inteligência limitada, a gente tá no podcast, que daqui a pouco tá igual os grandes aí. Mas é a freira do Instituto Hesed fala sobre isso. Um filho nunca vai esquecer, Neto, da visão de ver um pai dele ajoelhado diante de Deus, velho. Nunca esquece, velho. Nunca vai não, esquecer. vamos lá, velho. Seguinte, quero te fazer uma pergunta seguinte. Eu acho que a gente já também já tem caminhando para o final, que tá tarde, né? É, talvez em outros carnavais, o que mais queimava no seu coração, a forma como que Deus mais se manifestava para você, óbvio, depois da missa, da adoração, talvez fosse ali quando você estivesse pregando. Hoje, como é dentro do seu lar, da sua igreja doméstica? Qual é a maior manifestação de Deus, assim, que é cotidiano, que é simples, mas aquilo você olha e vê que é místico, que é sobrenatural? Tá, tá vindo com muita frequência na missa na semana. Muita frequência, é muito perto. Graças a Deus sempre nos deu a graça de morar perto de igrejas. E um dia a Teresa virou, porque eu brinco muito, né? Sou herege, eu fico brincando de falar herege, né? Não sei nem se é certo. E aí a Teresa falou, papai, ela vai fazer 4 anos, tem 3 anos. Ou vai fazer 5, não sei, eu sou ruim de idade, desculpa, gente. Aí ela falou assim, papai, a gente tem que voltar aí pra missa. Ela não falou na semana, a gente tá ficando herege. Vixe, A Teresa, se eles sentarem na mesa, né, e a gente esquecer pela correria do dia, hoje a Beatriz, né, eu também trabalho online, né, remoto, na correria do dia a dia, se a gente sentar na mesa e não rezar pelo alimento, eles vão lembrar da gente. Eles vão falar, pai, a gente legal. não rezou. E eles vão rezar. Quando vão dormir, eles só dormem depois de fazer as orações. E eles fazem a mesma oração que a gente faz. Abençoai, Senhor, os vossos alimentos, os vossos dons, que pela vossa misericórdia somos alimentados. Eles sabem. É nessas pequenas coisas, Neto, mas é muito mais no você. Tipo assim, como é que eu posso explicar? É quando a Você gente se vê consegue ver. neles, porque olha só, Deus, a gente confunde, né? A gente, quando fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança, a gente acha que a imagem e semelhança é uma figura de linguagem, hipérbole, e Deus está exagerando. Quando não é, a imagem é uma coisa, que aí nós parecemos com Deus. A semelhança é para dizer que nós não somos Deus. Mas não somos nós que olhamos Deus e vemos a gente em Deus. É Deus que olha para nós e se vê em nós. Você se vê nos seus filhos, talvez seja isso que você traga a maior responsabilidade para você educar eles dentro da fé. Porque, tipo assim, Cara, se você fala palavrão, eles vão falar. exato. Isso é claro, cara. Porque os filhos são esponjas, velho. Tudo que você ensinar, eles vão pegar, entendeu? Então, tipo assim, é igual até os temperamentos, né? A pessoa que é mais colérica, os filhos, eles vão herdar aquilo mesmo que eles não são. Vou dar um exemplo. O Benjamin, ele é um cara super tranquilo igual eu. E a Beatriz não, né? A Beatriz já é mais colérica, ela já é mais, assim, expansiva. E aí, o Benjamin, ele hoje tem traços de colérico, mas ele é um cara tranquilo igual eu, melancólico. Por quê? Ele suga aquilo que você ensina. Então, tipo assim, por isso que eu falo da importância, cara. Eu já conversei com várias pessoas que me falaram, pô, mas pô, eu chego na igreja, eu não presto atenção, o meu filho fica correndo, o meu filho sai da igreja e chora, eu fico com vergonha. Cara, vai, sabe? Tipo, porque é ali que eles Sei. vão. Isso foi importante pra mim. Minha Aí, mãe me levava, outra pergunta. obrigado, eu acho isso importante. Obrigado. Você tem que ter escolha, não, pô. Esse negócio aí de escolha, Exatamente, elo, delo, você escolhe se é homem, se é mulher, se é cachorro. Não existe isso, não. Você é o que exatamente. você te fez para ser. Mas vamos lá. Caramba, até esqueci que eu ia falar. Sim,
de acordo com que a gente muda a nossa situação de vida, os nossos santos de devoção mudam. Tipo assim, Um você era pouco, mais cara. chegado de um santo quando você estava na missão solteiro e tudo era pregar, e É, agora que você é um homem mais de casa, pai de família, o seu santo de devoção mudou? cara, eu sempre fui muito devoto de Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, e continua, mas eu acho que a gente vai acrescentando alguns, né? Então, tipo, hoje, São Luís Martin e Santa Zélia Martin, pelo fato do que eles viveram. Cara, é o seu cotidiano, sabe? Eles passaram por essas dificuldades de uma família, sabe? Então, quando eu li, eu lembro que foi até da minha biblioteca católica na época, que eu peguei e eu li a história deles, e aí eu, cara, isso sou eu, sabe? Isso é interessante você fazer essa pergunta, porque você começa a ver, Neto, que cara, a santidade ela é possível, É. sabe? Tipo, pro casal, tá ligado? Pro pai de família, pra quem tem muitos filhos, quem trabalha fora, sacou? Então, vai acrescentando. E os anjos da guarda dos meus filhos, porque o que eu rezo pra proteger esses do Você tem, sofá que cai todo dia, você tem uma frase de santo gravada na cabeça? tem algumas, cara. Então manda aí Uma que eu uma. gosto muito, que é o meu mantra, dos outros, ou falar bem ou calar a boca. Eu gosto muito dessa, no trabalho e tudo mais, eu gosto Que muito é de quem? de isso. Caraca, eu esqueci agora. Deixa eu ver aqui. Olha aí. São Dom Bosco, cara. Dom Dom Bosco. Bosco. Esqueci mesmo. A Dom Bosco é fera, né, velho? Eu gosto muito. Cara, eu sou péssimo com citações, né? Eu vou falar a frase, eu pesquiso aqui quem é. Eu tô repetindo muito que, cara, isso tem me feito muito bem em todas as áreas da minha vida, que é necessário toneladas de humilhações para que se conquiste uma grama de humildade, sacou? Então isso para mim também tem sido uma frase que eu tenho repetido muito, várias outras, assim, que eu gosto bastante. Velho, eu gosto muito de São José Maria Escrivá, né? Porque eu acho que ele se aproxima muito dos leigos, né? E ele tem várias frases de efeito, assim, né? Mas ultimamente uma que eu fui proclamar numa pregação que mexeu muito comigo é o seguinte, né? A conversão é coisa de instante e a santidade, a santificação é uma obra para a vida inteira, né? Uma pessoa falou assim para mim hoje, né? Ah, o importante é continuar tentando. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não relativizar demais, mas o importante é continuar tentando, né? E eu vejo isso em você, eu vejo na Bia. Quero aqui dizer que, pô, velho, eu errei, eu devia ter ido visitar vocês, conhecer seus filhos. Não tem justificativa, mas a vida é meio maluca, né? Missão e tudo mais. Espero muito que se tiver dentro das suas possibilidades, você consiga ir no casamento, na igreja, que é o mais importante. Tá, velho? Queria agradecer a tua participação. Queria que você transmitisse pra Bia aí um grande beijo. E fica com Deus, velho. E continua aí perseverando. Você é luz para muitas pessoas. Pode ter certeza disso. Mesmo sem pregar, mesmo sem fazer missão, tem gente que se mantém de pé por causa de você. Tá bom? Se tu cair, bicho, um monte de gente vai cair. Cai não. E fez os pés junto, né? Eu vou, igual eu falei, né? Eu aprendi lá naquele começo. Pô, eu quero agradecer o convite, foi muito especial, assim, sabe que eu tenho um carinho enorme por vocês. Pô, aquele tempo que a gente passou indo muito, né, lá fazer as pregações, a catequese lá dos irmãos, foi muito especial para mim, eu aprendi muito naquele tempo. E assim, para finalizar, pô, pra a gente não tomar muito tempo, eu falei que eu falo muito. Não me Vou chama te não que eu falar. falo A muito. gente tem 2 minutos e 40. Não, tranquilo. Eu gosto muito eu nem vou abrir aqui, mas tem uma passagem que Paulo fala de uma forma muito melhor, mas ele fala assim, que nenhum sofrimento que a gente passa nessa vida, ele é comparado à graça,
que nós vamos passar na vida futura. Então, o que eu queria deixar, cara, para todo mundo, assim, tipo, e o que eu tento expressar com a minha vida aqui, vale a pena, mano. Vale a pena ser Vale. radical. Você é um dos violentos, tá ligado? Então, tipo, vale a pena, velho, você se libertar a vida, você seguir o caminho de Deus. Caiu, igual você falou, continua tentando, mano, levanta, né? Várias vezes nesse caminhada a gente não passou por isso, mas várias vezes eu tive que cair e levantar, cara, entendeu? É do ser humano. Nós somos falhos muitas vezes. Então é isso, mano. Muito obrigado de coração. Tamo Foi muito junto, velho. bom revê-la. E vem, pô, vem me ver depois, pô. Eu vou chegar aí, Cada um que a velho. gente vai estar lá, se Deus quiser. Mesmo se não der, tá? Eu vou chegar aí com a minha noiva. Daqui a alguns poucos dias vai ser esposa. Caramba. Tiagão, brigadão, velho. Deus abençoe você e sua família. Tenha uma boa noite aí, um bom Amém, meu irmão. descanso, tá bom? Boa noite, irmão. Tchau, tchau, gente. Falou. Obrigado.